Bom dia, senhor presidente. Primeiro, só deixar claro, embora a leitura vai dizer, o projeto permite, não obriga. De certa forma, ele devolve um pouco o poder dos Estados federados. Ele descentraliza um pouco essa possibilidade da parceria público-privada nos Estados, em alguns itens dos presídios. Bom, o relatório vem a essa comissão, projeto de lei número 4.962 de 2025 da Câmara dos Deputados, que altera a lei número 7.210 de 11 de julho de 84, lei de execução penal, para dispor sobre a execução indireta de atividades desenvolvidas em unidades penais. Bom dia, querida. Na origem, trata-se do PL número 2694 de 2015, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto veio de uma CPI, com voto de todos os integrantes, foi por unanimidade, destinada a investigar a realidade do sistema carcerário brasileiro. A proposta altera o artigo 83A da Lei de Execução Penal para prever que podem ser objeto de execução indireta os serviços de assistência material, jurídica, educacional, social, religioso e à saúde, apoio da movimentação interna dos presos e apoio nos serviços de monitoramento e rastreamento de presos por dispositivo eletrônico autorizado por lei. Nestes casos, cria o artigo 83C para prever que as contratadas e os parceiros privados poderão contratar monitores, auxiliares e supervisores para a execução do objeto do contrato, os quais poderão realizar jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso. Na justificação, informa-se que diligências e informações colhidas pela CPI demonstraram que a participação da iniciativa privada na gestão dos estabelecimentos prisionais é capaz de contribuir para a melhoria significativa no sistema carcerário brasileiro e para que o Estado cumpra as determinações da LEP. O projeto, que não recebeu emendas até o momento, foi distribuído para análise desta comissão, para em seguida ir à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Análise. A esta comissão cabe opinar sobre proposições pertinentes ao sistema penitenciário nos termos do artigo 104F, linha F do Regimento Interno, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional, 29 unidades prisionais estão sob regime de cogestão, em que o administrador privado é responsável pela gestão de determinados serviços da unidade, como alimentação, higiene, saúde, etc. E o gerenciamento do estabelecimento é feito em conjunto com o Estado. E 3, sob o regime de parceria público-privado, em que a entidade privada realiza a construção e a gestão integral do estabelecimento, cabendo ao Estado a fiscalização. Oportuno citar que a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito penitenciário. Artigo 24 e da Constituição Federal. Cabe à União definir regras gerais. A lei federal sobre o assunto não impõe constrangimento sobre o tipo de gestão a ser adotada pelas unidades federativas. Contudo, a privatização é limitada. A LEP exige a intervenção de um juiz para a decisão sobre vários eventos da vida do preso, progressão de regime, livramento condicional, remissão, etc. Artigo 66. Cabe ainda ao juiz da execução fiscalizar e interditar o estabelecimento, se for o caso. Também não pode ser delegado para um administrador privado o exercício do poder de polícia, como classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e transporte de presos. Atualmente, a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de privatizar serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, recepção, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos, assim como serviços relacionados ao trabalho do preso. O PL amplia esse rol para incluir os serviços de assistência material jurídica, educacional, social, religiosa e à saúde, apoio na movimentação interna dos presos e apoio no serviço de monitoramento e de rastreamento de presos por dispositivo eletrônico autorizado por lei.
nenhuma delas se insere no poder de polícia propriamente dito. Quando o Estado se mostra ineficiente para prover esse serviço, mercados informais passam a oferecê-lo, o que fortalece facções criminosas dentro dos presídios. É possível antecipar críticas à inclusão do monitoramento eletrônico, contudo, é medida de fiscalização e execução de uma decisão judicial, para que, no caso em tela, saídas temporárias, regime semiaberto, aberto, atividades externas, a nosso ver, atividade perfeitamente delegável a uma empresa privada. Podemos elencar argumentos favoráveis para a privatização de serviços prisionais, redução de custos, melhoria na infraestrutura dos presídios, não aplicação de restrições da lei de responsabilidade fiscal, da contratação de pessoal terceirizado, melhoria da qualidade de atendimento ao preso, ressocialização, possibilidade de inovação em métodos de gestão prisional, menores custos de transação na contratação de serviços, que possibilitam tomar decisões com maior agilidade e eficiência. O agente privado não está submetido a todos os controles a que estaria um órgão estatal, devido à natureza pública dos recursos gastos, o que facilita sobremaneira a gestão. Em caso de corrupção, há menor custo por demissões em relação ao regime público. Ademais, deve-se rememorar que a jornada 12/36 proposta está prevista a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Por fim, considerando o apelo do STF ao legislador feita por ocasião do julgamento do recurso extraordinário número 641/320, com repercussão geral reconhecida e que em 4 julgados o tribunal mencionou, abre aspas, o estado de coisas inconstitucional, fecha aspas, que vige no sistema prisional brasileiro, HC 118, 533, MS, RE 641, 320/RS e RE 841, 526/SS, ADPF, 347/DF. A proposta tende a trazer mais ganhos do que custos. O voto, em face do exposto, o voto ela é pela aprovação do projeto de lei número 4.962 de 2025, sala da comissão. Acho que a leitura deixa claro que o projeto, que é fruto da iniciativa do resultado de uma CPI na Câmara Federal, votado, senadora Damares, por unanimidade na Câmara Federal, ele amplia as possibilidades, e não obriga, em que o sistema prisional possa fazer parceria pública e privada. Então, ele não obriga, ele permite. A CPI da Câmara aprovou por unanimidade e entendeu que isso aperfeiçoa o sistema. Esse é o voto favorável a esse projeto. Muito obrigado. Eu nunca fui contra as campanhas de esclarecimento. Eu vi dezenas delas no meu estado. A turma que governou o Acre por 5 mandatos de governo do estado, a prefeitura também por 5 mandatos, ela gostava muito de campanha de esclarecimento. Só que a campanha de esclarecimento sem a mudança da legislação, ela significa quase nada. Quando você tem reincidência de estuprador, de feminicídio, aqui mesmo nas regiões aqui do Distrito Federal, daqui perto de Goiânia, de Goiás, foi pego o caso de pessoas que já tinham matado a sua ex-companheira e com pouco tempo está solto no meio da rua. Eu lembro que assisti um documentário de um assassinato nos Estados Unidos. Um casal, a mulher sumiu, desapareceu, toda suspeita dizia que era o namorado, mas não conseguiram provas conclusivas e ficou aberto o processo. 20 anos depois, descobriu-se o exame de DNA. A polícia reabriu o processo, foi atrás daquele suspeito, ele foi numa lanchonete, comeu, bebeu, pegaram os utensílios que ele usou, copo e tal, e através do exame de DNA provaram, que não tinham conseguido antes, que era ele. E descobriu, tiraram o corpo da mulher num carro, num lago e tal. E eu assistindo aquilo, fiquei pensando assim, minha querida senadora Damares, eu digo, meu Deus do céu, depois de 20 anos, que trabalheira danada, né? Mas a questão é educativa. Quem está esparramado em qualquer lugar daquele país,
que pensam assim, caramba, demorou 20 anos, mas pegaram. Isso faz com que a pessoa tema cometer o delito. Os presídios estão lotados, vírgula. E talvez boa parte dos que estão nos presídios é porque a lei é frouxa, ele entra e sai. E se ele souber que ele entrará e ficará, ele pensará 2 vezes antes. Eu não sou contra, então, campanhas e outras coisas, né? Ressocialização e tudo mais. Mas entendo que não o excludente, mas o principal inibidor da violência é a punição. É o Estado que descobre, que evita que aconteça, que dificulta que aconteça, e quando acontece, ele descobre e a pessoa paga a pena. Isso sim é que, em primeiro lugar, inibe a violência. Agora, meu queridíssimo amigo Jaime, do estado que eu já morei quando criança, e minha querida Damares, que conhece o Brasil inteiro, o mantra da esquerda preferido quando se discute violência é dizer que gaste mais com educação, construa uma escola ao invés de um presídio. Mas foi o que fez no Brasil nos últimos 30 anos. É tanto que o Brasil chegou a 6% do PIB com educação e nós estamos entre os 20 piores países do planeta. Então não é mais recurso para a educação. É o setor que a esquerda domina praticamente completamente, é tanto que eu já disse várias vezes, que antes de eles chegarem à prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, eles já dominavam, como continuam dominando, parte significativa do orçamento do país, porque a educação, de forma geral, é dominada pela esquerda, onde o prefeito não manda, o governador não manda, nem o presidente da República. Eles é que controlam, e eles querem cada vez mais recursos. Para a segurança não, porque esse é um tema que não é da esquerda. Aliás, as campanhas que eles fazem, grupos, né, a maior parte deles, de defesa da mulher, muitas vezes se cala de forma constrangedora, quando não é a mulher militante da esquerda. Não é isso que a gente vive assistindo? Eu acho que a gente tem feito a nossa parte. O senador Sérgio Moro aperfeiçoou uma iniciativa do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que pode ser aperfeiçoado. O projeto amanhã está em pauta de um deputado do Acre, que não sugere, ele diz quando é que não pode ser liberado o bandido em audiência de custódia. Que é uma vergonha para o país inteiro você ver bandido, estuprador, assassino, saindo da audiência de custódia, muitas vezes primeiro do que o policial que o prendeu e que arriscou a sua própria vida. Mas é um prazer estar aqui nessa manhã, votar num projeto como esse, muito meritório, de iniciativa do meu querido colega Jaime, relatado pela queridíssima Damares. Muito obrigado, senhor presidente, eram as considerações que tinha.